Sabe aquele debate que parece não ter fim, que coloca a ciência mais tradicional de um lado e a física moderna do outro? Pois é. De um lado, tem essa ideia de que nós somos basicamente máquinas biológicas, e do outro, a noção de que somos algo a mais. E bem no meio disso tudo, está uma das maiores perguntas da humanidade. Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio? Então, se a gente olhar pela lente da neurociência clássica, a resposta é bem direta. Ela diz que nós somos, em essência, computadores feitos de carne e osso. Sabe, nossas ações, o que a gente pensa, o que a gente sente, tudo seria resultado de programas biológicos, de instintos, de padrões que a gente aprendeu. Nessa perspectiva, a liberdade de escolher seria só uma bela de uma ilusão. Mas aí, chega a física de vanguarda e olha, ela vira o jogo. Ela vem com uma proposta completamente diferente, a de que existe uma consciência não física, uma espécie de observador que opera essa máquina biológica. De acordo com essa visão, a gente não é a máquina, a gente é quem pilota a máquina. E aí a gente fica nesse impasse, né? Uma verdadeira briga de gigantes na ciência. De um lado, a máquina, que já vem programada. Do outro, o operador consciente. Então, qual é a resposta? A verdade está num desses extremos ou, quem sabe, em outro lugar? A chave para resolver esse dilema todo, na verdade, não é escolher um lado. É bem mais interessante que isso. É encontrar uma síntese, algo que consiga unir essas duas visões. E é nessa união que a gente descobre uma verdade muito mais sutil e, olha, muito mais poderosa sobre a nossa natureza. E aqui está ela, a resposta. Sim, nós temos livre-arbítrio. Mas, e esse é um grande mas, ele não é uma posse constante. Não é algo que a gente tem como um braço ou uma perna. O livre-arbítrio é um estado. É algo que precisa ser exercido, que precisa ser ativado. Para a gente entender isso na prática, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa no nosso cérebro como se fosse um aparelho de rádio. E a consciência? A consciência é o locutor, é quem está transmitindo o sinal. A grande questão é, na maior parte do nosso dia, quem é que está no comando, o rádio ou o locutor? A verdade é que a gente opera em dois modos principais. O primeiro é o que a gente chama de piloto automático. É quando a gente reage para o instinto, repete padrões, sabe? Quando somos levados pelas emoções. Nesses momentos, quem está no controle é a máquina, é o rádio. E aí, a neurociência clássica está certíssima. Não tem livre-arbítrio ali. Mas existe o segundo modo, o estado consciente. É aquele momento em que a gente para, observa o próprio pensamento e ativamente escolhe uma ação. Esse é o observador, o locutor assumindo o controle. E nesses momentos, a física de vanguarda é que está certa. O livre-arbítrio está presente e totalmente ativo. Portanto, o ponto crucial é este aqui, ó. A quantidade de livre-arbítrio que se tem é diretamente proporcional ao nível de consciência em cada momento. Não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de quanto dele está sendo usado. Ok, isso nos leva para a parte mais importante de todas. Se o livre-arbítrio depende da consciência, como é que a gente faz para se tornar mais consciente? Como é que a gente aumenta o tempo em que somos o observador e não apenas a máquina reagindo a tudo? A resposta está na prática do autoconhecimento, que a gente pode chamar aqui de o encontro de si. É como se fosse um treino diário para fortalecer esse observador interno. É aprender, pouco a pouco, a ser o locutor, em vez de ser só o rádio tocando a mesma música de sempre repetidamente. E a prática em si é bem simples, mas o poder dela. Primeiro passo, parar. Só isso. Interromper a reação automática. Segundo, observar. Olhar para o pensamento ou para a emoção que surgiu sem julgar. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, desidentificar. É perceber, eu não sou essa raiva, eu estou sentindo raiva. E nesse espacinho que se abre, vem o quarto passo, a escolha. É nesse exato momento que o livre-arbítrio é ativado. Com isso, a jornada de entendimento vai se completando. A gente percebe que não se trata de uma resposta filosófica distante para ficar discutindo num café. É uma prática diária, uma escolha que se apresenta para nós a cada instante do dia. Então, recapitulando o quadro completo, a gente entendeu o quê? Que nosso corpo pode operar sim como uma máquina programada. A gente entendeu como, que é possível alternar entre esse piloto automático e o estado consciente. E agora a gente entende quem está no controle, o observador, a nossa consciência, que é o verdadeiro operador por trás da máquina.
Então não, o livre-arbítrio não é uma ilusão de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele é talvez a habilidade mais rara e mais poderosa que um ser humano pode desenvolver. Essa capacidade de parar o piloto automático, de sair da programação e deliberadamente escolher ser o observador. No final das contas, a pergunta que realmente importa não é se nós temos ou não livre-arbítrio. A pergunta, agora, é pessoal. E ela é a seguinte: quantas vezes por dia esse poder imenso é de fato usado?